Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. E vento seco e quente varreu as ruas de Montclair, como se quisesse lembrar seus habitantes da poeira do passado que a cidade ainda se recusava a admitir. Localizada no sul dos Estados Unidos, Montclair era o tipo de cidade que queria parecer reconciliada consigo mesma, que repintou suas fachadas, que se gabava de seu centro renovado, mas cujos fundamentos sociais permaneceram rachados por décadas de segregação, silêncios cúmplices e olhares desconfiados. Os edifícios de tijolos vermelhos do centro da cidade vibraram sob o sol escaldante do meio-dia. As janelas do café refletiam flashes de luz que ofuscavam brevemente os transeuntes. O cheiro de asfalto quente e cachorros quentes grelhados pairava no ar. As calçadas, largas e ladeadas por árvores esparsas, fervilhavam com o balé da vida cotidiana. Funcionários de escritório buscando ar fresco, estudantes no intervalo, turistas com câmeras, mães empurrando carrinhos de bebê, entregadores apressados. Todos iam a algum lugar, sem realmente olhar uns para os outros. E nessa multidão uma silhueta se destacou: um homem. Alto, negro, ereto como um carvalho enraizado na terra do sul, usava um terno azul marinho de corte impecável, uma gravata simples e uma camisa impecável. Em sua mão, uma pasta de couro patinado, discretamente luxuosa. O governador Elijah Marcus Bryan. O primeiro afro-americano a ser eleito presidente estadual. Um símbolo vivo do que Montclair afirmava ter se tornado, e do que ainda não era. Naquele dia, Elias escolheu caminhar sem limusine, sem comitiva oficial, sem seguranças com fones de ouvido. Apenas ele, seus pensamentos e a rua que ele se recusava a abandonar as fantasias de medo ou desprezo. Ele tinha uma reunião importante com líderes comunitários, mas não era o tipo de reunião que se honra em um vidro fumê. Ele queria ver a cidade. Inspire. Ouça. Passou por uma livraria onde um velho negro lia tranquilamente nos degraus. Um garoto reconheceu e acenou discretamente. Elijah retribuiu o aceno com um leve sorriso. Dignidade não gritava, irradiado. Mas em um cruzamento, essa paz controlada foi violentamente interrompida. Um carro de polícia freou bruscamente, os pneus cantando no asfalto. Ela se posicionou de lado, quase bloqueando o caminho. O rugido do motor parecia anunciar o que viria a seguir como uma ameaça surda. Ei, você aí! Uma voz seca e metálica gritou, agressivo desde a primeira sílaba. O policial Travis McConnell caiu. Branco, quarentão, queixo firme, andar pesado. Seu uniforme parecia ter perdido a forma, como se usado pelo hábito de dominar em vez de servir. Ele segurava o cinto com uma das mãos pesadas, a outra pousada não muito longe da arma. Seu olhar não buscava compreender. Ele avaliava, classificava, condenava. Elias se virou sem brusquidão, sem medo. Olá, policial. Posso ajudá-lo? Ele disse calmamente. Esta área é reservada para autoridades e membros credenciados. Já vi você rondando por aqui. Estou a caminho de um compromisso no prédio administrativo. Não foi isso que eu pedi. Pegue seus papéis. Agora. Ele não estava gritando, mas cada palavra era carregada de desprezo controlado, um poder mal digerido. Um silêncio se instalou ao redor deles. Os transeuntes diminuíram o passo. Uma garçonete atrás da janela de um café pousou sua xícara. Um entregador, com as mãos no guidão da bicicleta, permaneceu imóvel. Um telefone foi levantado, depois 2, depois 10. Elijah respirou fundo. Ele tinha passado por isso. A vida inteira. O escrutínio, a desconfiança, o olhar que procura a falha na cor da sua pele. Mas hoje, ele não era um estudante sendo discriminado. Ele não era um ativista. Ele era o governador. Ele calmamente tirou a carteira e estendeu o cartão. McConnell roubou tudo. Não por necessidade, mas por hábito. O hábito de menosprezar, de controlar, de impor uma hierarquia invisível, na qual um homem negro só pode existir por tolerância, nunca por direito. Quando seus olhos pousaram no nome, seu rosto congelou. Elijah Marcus Bryan, governador do estado da Carolina. De repente, o papel pareceu queimar entre seus dedos. Ele empalideceu. Seu olhar ficou turvo. Ele engoliu em seco. Elijah, ainda imóvel, pegou seus papéis com lentidão medida, então olhou para ele, direto nos olhos. Você sabia quem eu era? Quem não, senhor governador. E se eu não fosse o governador? E se eu fosse outro homem negro de terno, caminhando confiantemente por um bairro quieto demais para você? McConnell abriu a boca, mas nenhuma palavra coerente saiu. Elijah deu um passo à frente. Não havia ameaça em seu gesto. Apenas uma autoridade soberana, nua e irrefutável. Não estou aqui para humilhá-lo, oficial.
Estou aqui para servir um povo do qual você também faz parte. Mas entenda isto: seu uniforme não é uma licença para ser arrogante, nem é uma arma para alimentar seus preconceitos. Então ele virou a cabeça em direção à multidão, levantou a voz ligeiramente não para gritar, mas para a história ouvir. Hoje não fui eu que vocês tentaram prender, é o que eu represento. Um homem negro de pé, digno e em seu devido lugar. Ele guardou o cartão, fechou a carteira e continuou caminhando calmamente. Ele não olhou para trás. Ele não precisava disso. Ao redor dele, os olhares mudaram. Olhos cheios de respeito, de admiração, de consciência. A cidade por um momento ficou em silêncio. E Travis McConnell, congelado na calçada, sentiu o peso desses telefones apontados para ele, como um tribunal silencioso. Não o dos juízes, o do povo. Naquela mesma noite, na aparente tranquilidade de suas casas, milhares de moradores de Montclair, e muito além dos limites da cidade, assistiram em suas telas a um evento que marcaria uma reviravolta. As imagens capturadas por vários transeuntes e instantaneamente postadas nas redes sociais foram brutais e impactantes. Mostrava o policial Travis McConnell com o rosto sério e o tom áspero, prendendo um homem elegante de terno azul marinho. O homem não resistiu, respondeu calmamente às ordens, mas foi tratado como um mero suspeito. O contraste era impressionante: um governador negro democraticamente eleito reduzido a mero figurante em uma rotina policial abusiva. Rapidamente os vídeos se tornaram virais. Sobre Twitter, as hashtags #governador_Bryan, #perfil racial, #justiça visível explodiu em popularidade. Milhares de mensagens, compartilhamentos, reações e comentários indignados chegaram de todos os cantos do país. TikTok, os clipes editados em loops mostravam gestos, olhares, palavras, amplificando a emoção coletiva. Instagram, postagens poderosas relataram testemunhos, misturando raiva, solidariedade e esperança. Nos dias que se seguiram, a pressão da mídia aumentou. Jornalistas, antes ausentes das ruas secundárias de Montclair, lotaram a cidade. Equipes de televisão apontaram suas câmeras para a delegacia, para a cena do incidente, para bairros onde a tensão social já vinha se alastrando há muito tempo. O departamento de polícia abriu uma investigação interna, uma medida aparentemente necessária, mas repleta de ceticismo. Vozes se levantaram, muitas vezes polarizadas. Alguns defenderam McConnell, citando procedimentos, estresse no local de trabalho e erro humano. Outros denunciaram um sistema profundamente racista, onde a prisão de Elijah foi apenas uma manifestação visível de um mal maior. Mas Elijah Marcus Bryan recusou-se firmemente a se fazer de vítima. Ele conhecia muito bem essa armadilha, aquela que confina o homem negro a uma postura de sofrimento, esquecendo-se de seu poder de agir. Poucos dias depois do incidente, ele organizou uma conferência de imprensa em um grande salão municipal. No palco, ele não estava sozinho. Ao seu lado estavam famílias cujos filhos haviam sido vítimas de violência policial. Ex-policiais negros, agora reformadores apaixonados. Ativistas, autoridades locais eleitas, cidadãos engajados. Diante das câmeras do mundo, Elijah falou com uma voz clara e determinada. O que você viu ontem não é um caso isolado. O que eu vivi, muitos outros vivenciam todos os dias, sem uma câmera, sem um título, sem uma voz. Seguiu-se um silêncio recolhido. Meu dever não é reclamar, mas agir. Não podemos mais ignorar a discriminação racial sistêmica que assola nosso sistema de justiça. Devemos garantir que todos os cidadãos sejam tratados com dignidade, respeito e justiça, independentemente de cor, origem ou traje. Anunciou então uma iniciativa importante, a apresentação de um projeto de lei com o seu nome, a Lei de Integridade Policial de Bryan. Esta lei propôs diversas medidas concretas e ambiciosas. Item: a obrigação de todos os policiais usarão câmeras corporais permanente durante suas intervenções. A implementação de treinamentos obrigatórios e anuais na justiça racial, com a intenção de desconstruir preconceitos e conscientizar as autoridades policiais de diversidade. A criação de um registro público e transparente de queixas disciplinares contra policiais, acessível a todos os cidadãos. Os aplausos foram longos e vibrantes. Muitos na sala sabiam que esta lei poderia mudar o curso dos acontecimentos. Por sua vez, Travis McConnell foi rapidamente convocado perante um comitê disciplinar público. Diante das câmeras de seus superiores e do público, ele foi forçado a responder por suas ações. Eu não sabia quem ele era. Ele gaguejou, tentando justificar seu comportamento. A investigadora, uma mulher calma mas firme, respondeu-lhe. Exatamente. Esse é o cerne da questão, Sr. McConnell.
O Senhor não o prendeu porque ele estava fazendo algo ilegal, mas porque ele era negro, autoconfiante, e seu olhar o condenou antes mesmo que ele falasse. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. McConnell foi suspenso do serviço enquanto passava por um treinamento intensivo. Esse treinamento, imposto pelo novo governo Bryan, foi liderado por ex-policiais negros que haviam deixado a profissão para denunciar os abusos que eles próprios haviam sofrido e testemunhado. Durante vários meses, ele foi confrontado com a realidade da violência sistêmica, preconceitos enraizados na cultura policial, mas também histórias de coragem, mudança e redenção. A imprensa acompanhou essa jornada, que se tornou símbolo de um desejo coletivo de mudança. Nas ruas de Montclair, algo havia mudado. As discussões nos cafés, os debates nas escolas, as reuniões de bairro assumiram um novo tom. O incidente filmado, compartilhado e debatido não era mais apenas uma injustiça isolada. Tornou-se um apelo à consciência. Para Elijah Marcus Bryan, a luta estava longe de terminar. Mas naquela noite, enquanto contemplava as estrelas acima da sacada de sua casa, ele soube que havia plantado uma semente. Uma semente de esperança, justiça e, acima de tudo, dignidade. O nome de Elijah Marcus Bryan repercutiu muito além das fronteiras de Montclair. Em todo o país, seu rosto tornou-se um símbolo poderoso não por uma pose heroica extravagante, mas pela força silenciosa de um homem que se recusou a se curvar sob o peso do racismo. Nas escolas, os professores contavam essa história nas aulas de educação cívica, apresentando-a como um exemplo de dignidade e coragem moral. As crianças, especialmente os meninos negros, identificavam-se com essa imagem. Eles também, vestidos com pequenas fantasias durante apresentações ou jogos, imitavam orgulhosamente a postura firme e serena do governador na rua naquele dia. Esse gesto simples, caminhar com confiança em um mundo que muitas vezes busca torná-los invisíveis, tornou-se um ato de resistência. Mas o próprio Elias não buscava glória. Para ele, tudo isso era apenas o começo. Um ano depois, em uma cerimônia oficial no Capitólio, diante de uma multidão atenta e emocionada, Elijah fez um discurso que seria lembrado por muito tempo. Não quero ser admirado, disse ele, com a voz calma, mas vibrante de convicção. Quero que cada jovem neste país possa andar pelas ruas com a confiança de que é respeitado. Não porque seja famoso, não porque o use terno, mas porque é simplesmente humano. Porque merece essa dignidade, esse reconhecimento incondicionalmente. Ele insistiu neste princípio fundamental, lembrando que justiça e respeito não devem ser privilégios concedidos a poucos, mas direitos universais. Por sua vez, Travis McConnell, o policial cuja prisão desajeitada e humilhante desencadeou essa onda de choque, estava mudando profundamente. A suspensão, o treinamento, os confrontos com seus próprios preconceitos abalaram suas certezas. Um dia, num gesto inesperado, pediu para se encontrar com o governador em particular. O pedido foi atendido, mas o encontro ocorreu longe dos olhos do público, de forma discreta, quase secreta. Quando ficaram cara a cara, McConnell, com a voz trêmula, disse sem rodeios: "Não estou pedindo perdão. Estou perguntando como mudar." O peso dessas palavras era imenso, testemunhando uma nova humildade, um desejo sincero de reconciliação consigo mesmo e com aqueles que ele havia magoado. Elias, com um olhar sério mas sem animosidade, respondeu suavemente: "Comece ouvindo. Ouça de verdade. Depois ande ao meu lado, não na minha frente, não atrás de mim. Bem ao meu lado." Então, em uma rua tranquila em Montclair, longe das câmeras e dos discursos, eles caminharam juntos. Dois homens que pareciam ser polos opostos. Dois caminhos distintos, duas histórias diferentes. No entanto, lado a lado, eles personificavam a esperança de um futuro possível, onde o diálogo substituiria o confronto. Onde a compreensão cresceria onde só havia suspeita. Naquele dia, eles não marchavam pela história, nem pela glória. Eles marchavam pelo futuro. Um futuro onde cada passo, mesmo menor, pode fazer a diferença.